Tudo bem, estamos de volta. Agora sim nós vamos entrar então na conjugação verbal, dizendo assim, ó, a parte morfológica é uma parte rica de consulta, de aprendizagem constante, mas nas provas a conjugação verbal tem a questão com grande constância. É uma das partes que tem presença. Ah, professor, vai ter uma prova que vai cair, por exemplo, numeral? Não, não vá perder tempo com numeral, perca tempo com a conjugação verbal. Ah, vai ter uma questão de conjunção? Vai. Por isso que nós vamos ter uma aula de conjunção. Então, a partir de agora, nós vamos tematizando, tá bem? Aquilo que deu para fazer legal com a acentuação, faremos com cada um dos temas que vem agora. Então, qual seria o tema agora? A conjugação verbal, tá bem? Venham para a lousa para observar um roteiro de estudo. Professor, o que eu posso estudar da conjugação verbal? Opa, tá aí, ó. Então, nós vamos passar um pouquinho de cada um desses elementos para você dizer como que uma banca trabalha, tá bem? Então, nós temos a classificação, o sentido dos tempos, a conjugação irregular, a acentuação dos verbos. Esse é um capítulo que você deve observar que ele está fresco na memória. Trabalhamos na acentuação. Ele tem, eles têm, ele contém, eles contêm. Reanime esse capítulo na memória. Né? Ajuda o professor a ganhar tempo para falar mais dos outros. Reavive esse capítulo na sua memória. Ele deve reaparecer agora. O uso do particípio. Vocês têm dúvidas sobre o particípio? Por exemplo, volta um instantinho comigo. Como que você usa no dia a dia? Você usa tinha chego ou tinha chegado? Chegado. E tem uns alunos tão bacanas que eles falam assim, professor, eu nunca ouvi tinha chego. Eu acho bacana. Quando o aluno fala que nunca ouviu tinha chego, né, eu falo assim, o aluno vive num outro planeta, que não esse planeta chamado Brasil. Se você está no meio do povo, você escutou alguém dizendo tinha chego. Então são aqueles alunos que vivem em condomínios. Né? A próxima casa vizinha é daqui 500 metros. Uma casa aqui, 500 metros, outra lá. Então a pessoa não vê o povo, né? Não vê gente. Eu já morei em um prédio quando era solteiro, né? Que eu nunca consegui contar os quartos que tinha no meu andar. Né? Tinha 2 faces ainda, mas era interminável. Tá bem? Ou seja, num prédio cabia uma cidade ali. Então a pessoa vive tão luxuosamente que a próxima casa é a 500 metros. Então ele não ouve o povo. Né? Ele entra em espaçonaves para se deslocar de um lugar a outro, ele não tem contato com o povo. Experimenta pegar o metrô 6 horas da tarde, não é bacana? Calor humano. Você fala, eu não vou, não dá tempo. Você já está lá dentro. Você tem que escolher uma posição, porque você será encoxado. Então você escolhe, você fala, ó, aqui, lá. A hora que você fala, eu não quero ir nesse vagão, o povo te leva até lá. É bonito isso, né? O calor humano é intenso. E daí, sem querer, você vai ouvir. Tinha chego. Né? E esse tinha chego numa prova está erradíssimo. O correto é tinha chegado. Então, nós temos alguns particípios que o brasileiro tem muita dúvida. Vem cometendo falhas. Pego ou pegado, pago ou pagado. Né? Esse conjunto produz questões. Tá bem? Notem que nós temos, então, alguns itens. Esses itens, o professor coloca por quê? É muito fácil achar questão em cima deles. Pode ir além? Pode ir além, claro. Tá bem? Vamos trabalhar um pouquinho dessas noções que estão aí na lousa. Vamos falar um pouquinho disso daí. Então acompanhem comigo. Ó. Daqui a pouco a gente volta nessa lista, tá? Essa lista daqui a pouco eu reabro para vocês. Eu sempre cito, para nós iniciarmos nossos trabalhos, a seguinte frase, ó. Eu te amo. Como às vezes a gente demora para dizer isso, ou às vezes diz pouco, deveria dizer mais. Não é? Na frase eu te amo, você tem um verbo que é o amo. O amo é um verbo que está conjugado em que tempo, gente? Você conseguiria classificar esse tempo do amo? Presente do indicativo. Tá bem? Então, a hora que você disser presente indicativo, você está aqui usando um tempo e um modo. Presente do indicativo. O que esse presente do indicativo, eu te amo, significa quando alguém ouve? Qual o sentido? Não o sentido do verbo amar, o sentido do tempo.
Quando você diz amo, o que esse amo designa em relação ao tempo? É uma coisa perfeita. Vem aqui um instantinho. Ó. A ação, é claro, a ação de amar, no exemplo aqui. E o tempo, a ação e o tempo em que se fala. Tá bem? O tempo em que você está usando essa frase. A ação e o tempo são simultâneos. Isso aqui é lindo, gente. Lindo, porque em tudo que você trabalhar daqui para frente, é o único momento de simultaneidade. A ação e o tempo em que você está falando a frase, o tempo e a ação se dão ao mesmo tempo. Então, se eu chego em casa e digo eu te amo para minha esposa, qual a reação que vocês acham que ela vai ter? Qual que é a reação? Ela vai esboçar um sorriso. Para mim já está ótimo. Né? Então, se ela escuta eu te amo e der um pequeno sorriso, eu já ganhei o dia, está tudo em paz, beleza. Agora no celular, por exemplo, tomei uma cobrada. Né? Ontem foi um dia comemorativo, tal. Eu extravasei algumas coisinhas lá, tal, mas nada que seja escandaloso. Eu não gosto quando você faz isso, pronto. Né? Então, se eu chego em casa e digo eu te amo, ela esboça um sorriso, aquele sorriso de cantinho de boca, ó, tá jóia. Já ganhei o dia, tá ótimo, porque o pau tá quebrando, não tá legal, tá bem? Agora observe. Se você entra numa frase como essa, eu te amei, qual que é a teoria desse amei? Que tempo que é esse, gente? Passado, já está ótimo. Porque nós temos 3 tempos, não é isso? Passado, presente e futuro. Já acertou o passado, já é alguma vitória. O problema é que tem 3 tipos de passado. Tá bem? Você olha para trás, você tem um passado, mas dentro da linguagem, você consegue contar as histórias já ocorridas de 3 formas diferentes. Como se chama esse passado aí? Esse é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo. Vamos marcar aqui, ó. Pretérito perfeito do indicativo. Se eu chego em casa e digo eu te amei, o que a minha esposa faz, gente? O que vocês acham que ela faz? Agride? Com certeza. Por que ela, né, daria tapa, murro, beliscão, chute, arranhão, cutucão, né? Se tiver armada, a fatalidade vai acontecer. Por quê, gente? Eu te amo, ela esboça um sorriso. Eu te amei, a reação é de guerra. Por quê? E aí nós sabemos disso. Ação acabada. Quando eu uso o pretérito perfeito, o nome já diz, a ação acabou. A ação está interrompida. E se eu chegar pertinho dela e disser, você quer saber? Eu te amava, sim. Eu te amava. Que tempo é esse amava? Ah, é o pretérito também. Mas esse pretérito é muito legal. É o pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Se uma banca perguntasse para você o que ele significa, você conseguiria dizer o que ele significa? Boa resposta. É uma ação que continua. Por isso que é um passado que se dilata. Às vezes eu passo perto de algum lugar que eu já vivi lá na minha infância e falo para minha filha, né? Ó, o papai jogava bola nesse campinho. Se eu uso eu joguei bola, o que eu designo nesse joguei bola? Qual a impressão que você tira? Que eu joguei uma vez. Eu joguei bola aí já. Agora, eu jogava mostra o quê? Mostra uma rotina. Mostra um passado que se repete nas minhas ações. Por isso que é um pretérito imperfeito. Não é? Ah, eu estudava naquele lugar. Não é uma ação que eu fui, fiz e voltei. É uma ação que eu fazia de maneira rotineira. Mostra uma repetição de ação. Tá bem? Então, esse é o pretérito imperfeito. Ação rotineira. Ô, professor, então você fala eu te amava, mas não te amo mais, tecnicamente
Vamos ver, calma lá. Deixa eu escrever aqui, senão vai ser besteira. Cuidado, hein? Ação rotineira, repetitiva. São ações que você repete no passado. Tá bem? Se eu disser eu te amava para minha esposa, o que ela vai fazer? Ela vai querer conversar. Já está ela. Você já está puxando a conversa. Vamos sentar para conversar. Aí ferrou. Sentar para conversar é uma história sem fim. Você até acaba, né, voltando a amar. Você fala, não, está tudo bem, esquece, né? Vamos voltar numa boa. Por quê? Porque você não aguenta mais. A conversa tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. É pior do que as agressões físicas. Mas, sacaram? Ou seja, essa ação que você fazia tantas vezes lá atrás, essa ação que era da rotina da sua vida, o que mudou? E ela fala, vamos sentar para conversar. É diferente do amei. O amei já é pancada na hora, porque a ação acabou. O amava, que é uma ação que se estendeu lá atrás tantas vezes, por que acabou? E ela vai sentar para conversar. É isso que você propôs. Diga lá a frase que você disse para mim. Como que é a frase que você disse? Eu te amava, mas não te amo mais. Está perfeito, está perfeito. Eu te amava, é uma ação que você fazia no passado. E não te amo mais. Essa ação não ocorre mais na hora em que falo. Está perfeito. Pense nesses 3 usos que nós colocamos na lousa. Você erraria na tua vida um tempo? Trocaria um tempo pelo outro? Você percebe que você nunca erraria a forma do presente, a forma do pretérito. Sacaram isso? No dia a dia nosso, nós não trocamos o amo por amei jamais, da mesma forma que não trocaríamos o estudo por estudei. Nós temos controle desse uso, é fantástico. Diga. Nós vamos chegar lá. Estamos ainda no terceiro tempo. Viu? Temos ainda uma caminhada até lá. Perceba então que você tem nesse momento o que eu chamo de estado selvagem. Esses 3 exemplos que estão na lousa mostram que você usa com alta competência. Sacaram? Você nunca trocaria amo por amei, amo por amava. Você usa com competência, mas não reflete o uso. Você não teoriza o uso. Se você teoriza o uso, ou você é docente ou é discente, não é usuário. Então é aí que você tem que sentir. Onde você está? Ah, professor, estou usando o português. Não, você está estudando o português. E aí essa reflexão é necessária. Tá bem? Por isso que numa prova, se você tem que discorrer sobre o sentido de um tempo, isso vai produzir uma grande dificuldade para nós. Tá bem? O estudei era o único que você daria aula. A ação acabou. Mas o estudava, você já não teria a simplicidade de explicar o que ele significa. Agora vejam o que vai acontecer na lousa, hein? Eu te amara. Digam para mim, qual é a classificação desse tempo? Como se chama? Aí você chegou naquilo que você falou. Esse é o tal do pretérito mais que perfeito. E os nomes não são bonitos? São. Cada um dos nomes ali tem sentido. Então, a hora que você escrever aqui, pretérito mais que perfeito, isso tem sentido também. Pretérito mais que perfeito do indicativo. O que ele designa, gente? E aí você pode levar uma vida tentando dizer o que ele designa e você não vai conseguir. Você fala, professor, não sai nada de dentro de mim. E o que é pior, nós não usamos. 2 problemas agora. Você não usa e não sabe o que ele significa. Tá bem? Dos 4 que estão na lousa, qual mais cai na prova? Se você é o aluno e tem a chance de escolher, você escolheria o pretérito perfeito. Só que o pretérito perfeito nunca cai na prova. Repito, nunca cai na prova. Qual que sempre cai? Pretérito mais que perfeito do indicativo. Por quê? Então, a hora que você toma consciência e fala, tá aí, professor. Se caísse na prova, era lambada 1, lambada 2, lambada 3. Eu dançava nos 3 pontos que podem cair na prova. Tá legal? Então, venham na lousa e percebam. Esses elementos, muito bacana que você olhe e comece a controlar. Mas esse daqui é o importante para concurso público. É esse que você, além de conhecer, vai estudar. Sacou a diferença? Os outros você está conhecendo,
Mas o mais que perfeito você tem que estudar, ok? Então marca num cantinho aí, ó. No blog, vocês têm um material de revisão sobre isso que nós vamos fazer agora. Você vai estudar e fora da sala de aula, tenha um tempo para revisar. Enquanto o tempo não aparece, tenha um material em posse. Deixa lá no seu computador. Um dia você acorda com vontade de estudar o pretérito mais que perfeito. Está lá o material. Tá bem? Vamos, então, observar um pouquinho dessa criatura. Vamos lá? Vamos lá. Marquem comigo, então. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Primeira coisa, você já notou. Aprenda a classificar. Amara é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Primeira atitude é a teórica, a de classificar. A segunda, qual é o sentido desse tempo? Qual é o sentido desse tempo? Eu vou escrever em português, mas é bacana que eu vou colocar em português e você vai falar assim, professor, eu não entendi nada. Não é bonito isso? Está na sua língua, você está lendo e está escrevendo e vai dizer, eu não entendi nada. Vamos fazer isso. É gostoso também. Daqui a pouquinho vai ter sentido. Olhem lá. O pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorre antes de outra ação. Antes de outra ação. Ambas no passado. Ambas no passado. Indica uma ação que ocorre antes de outra ação. Ambas no passado. Entenderam? Ah lá, joia, parabéns. Né? Mas é normal você falar, professor, bonito, copiei, mas não entendi nada do que estou copiando. Não é? Tá perfeito. Né? Eu te amara, mas quando te conheci, deixei de te amar. Exatamente. Né? Geralmente isso ocorre depois do matrimônio. Você ama, daí você conhece após o casamento, né? Muda completamente o amor. Fazer o quê? Tá bem? Notem que nós vamos ter, então, esse momento que é importante. Que você não consegue usar o amara sozinho. Para ele ser usado, você tem que usar com outra noção do lado, outro verbo do lado. É um verbo se correlacionando com o outro. Por isso que ele é diferente. Você diz, amo, amei, amava, mas amara, sozinho você não diz. Eu te amara. Quando nós usamos o amara, pressupõe que esse amara esteja em relação a outro verbo usado no passado. Então depende de uma parceria. Primeira coisa estranha é essa. Sozinho ele não faz verão. Sozinho ele não funciona. Ele precisa de uma outra forma verbal para criar uma relação. Tá bem? Vamos a um exemplo para você perceber. Ó. O exemplo é o seguinte. Quando o aluno chegou, vamos colocar aqui 9 horas. Ó. Quando o aluno chegou, 9 horas, a aula já... Use o verbo começar aí. Como que você usaria o verbo começar? Quando o aluno chegou, a aula já começara. Começara. Ou seja, a aula começou às 8. O aluno chegou às 9. Então, essa relação entre dois tempos é que você não pode deixar de notar. Eu não saio usando começara à torta e à direito. Eu só consigo usar o começara se ele estiver amparado em um outro verbo, né, fazendo uma correlação. E aí é bacana você olhar e dizer assim, professor, então vamos fazer de conta que agora são 10 horas. Faço de conta que são 10 horas. É o presente. É a hora em que eu uso o idioma, é a hora em que nós falamos. E eu estou contando alguma coisa para vocês. Estou contando, então já aconteceu. Estou contando, é pretérito. Ok?
Notem que uma ação ocorreu às 9, que foi a chegada do aluno. Então, esse é um passado mais recente. Só que tem um passado mais velho, mais antigo, que ocorreu às 8, que foi o começar. E aí, então, você vê o passado que ocorre antes do outro. É uma ação que ocorre antes da outra. Ambas no passado. Para você entender, você tem que esticar um fio do tempo e perceber que uma ação ocorreu antes da outra. O começar a aula ocorre antes da chegada do aluno. Por isso que é ali, na ação mais velha, na ação mais antiga, que você vai usar o mais que o perfeito. Olha o nome. Mais que o perfeito. Ele é um passado mais antigo, um passado anterior ao outro que já está no passado. Então eu preciso dessa relação para poder usar o pretérito mais que perfeito. Depende de um outro tempo. É um passado que ocorre antes do outro. Tá bem? Agora, o mais interessante de tudo se dá agora. Número 3. As trocas. Ninguém hoje usa o começara, mas nós usamos o pretérito mais que perfeito. No lugar do começara, nós usamos expressão verbal. Usamos uma forma composta. Isso é muito legal. Como que você substituiria o começara na hora que você fala? Havia começado é até mais erudito. No dia a dia nós usamos uma outra forma mais popular. Qual que é? Tinha começado. E aí você tem uma avalanche de questões em cima desse quesito. Tá bem? E aí que você fala assim, isso aí cai na prova? Não é que cai. É algo assustador. Você pega as provas que vêm ocorrendo, você fala, ó, uma sim, outra não, cai muito. Ok? Então marquem comigo. Ó. Então aqui no lugar do começara, você poderia usar tinha começado ou havia começado. Essas três formas são idênticas em relação ao sentido. Ah, professor, são diferentes? Sim, três formas completamente diferentes. Mas o sentido é exatamente o mesmo. Isso ocorre só com o pretérito mais que perfeito. Nenhuma outra construção do português vai ter essa igualdade tão estreita como essas três exatas formas. Você troca uma pela outra, não muda nada do sentido. Só eles têm esse poder. Daí a razão de aparecer tanto na prova, gente. Tá bem? Qual que é a pergunta agora? Ah, posso trocar o começara por tinha começado? Claro que pode. Posso trocar o começara por havia começado? Claro que eu posso. Esse é um ponto que você observa, então, extremamente comum em concurso público. Essas três formas são chamadas de pretérito mais que perfeito. As três formas têm o mesmo sentido. Essa é uma coincidência única. Nenhuma outra vez vai acontecer isso no português. É uma troca exata. Tá legal? Ah, professor, o que cai na prova? Tá aí, ó. É um pequeno roteiro envolvendo o pretérito mais que perfeito. Tá legal? Essa é a minha visão de como estudar a língua portuguesa, gente. Você vai estudar tudo? Não. Nós já estamos percebendo que tudo numa vida é pouco. Né? Não dá para estudar tudo numa vida. Selecione o que você vai estudar. E é que você percebe. A teoria do pretérito mais que perfeito coube em 10, 15 linhas do teu caderno. Teoria, 3, 4 linhas. Pequena teoria, muita prática. É isso que eu tenho que perceber. E esse materialzinho está pronto para vocês. Aí que ocorre essa coisa interessante, de você ter esse material espelhando a sala de aula. Você tem no caderno e tem um material impresso, bonitinho, legal, que repercute isso daí. Pequena teoria, muita prática, isso aí fica na memória, porque é algo simples,
mas de alto rendimento. A chance de você encontrar isso na próxima prova leva você a querer. A palavra querência é muito bacana. Você quer aprender. O resto eu vou administrando. Esse eu tenho que aprender. Tá legal? Então vamos voltar à lousa para observar exatamente isso. Ó. Que o pretérito mais que perfeito é o nosso quarto tempo e um dos campeões em presença de prova. Vamos lá então. Acompanhe comigo o seguinte. Ó. O nosso tempo número 1 é o PI. O que é o PI, gente? Para eu não bancar o louco sozinho, me ajudem. O que vai ser PI? Presente do indicativo. Se você sair na rua e falar PI para alguém, a pessoa fala, você está louco. Né? Imagine o número 2. Qual que é o número 2? PPI. Pretérito perfeito do indicativo. Quando você usa apelido e sigla, nós chegamos a chamar um presidente de FHC. Olha que bacana. Parece vizinho, parceiro. Né? Chegamos a chamar um presidente de Lula. O apelido dele, Lula. Né? Igual você chama o fulano de Nenê. Né? Essa intimidade que a gente tem com as autoridades é algo maravilhoso. Quando você usa uma sigla, significa que você traz o mínimo, porque o resto está na tua memória. Quando você usa um apelido, você mostra intimidade. Então, notem que você está usando a sigla porque os valores mais profundos já estão processados na memória. PPI, pretérito perfeito. Isso dinamiza a forma de estudar. Então, nós vamos estar lá na voz passiva. PPI, PI, PI. A gente vai estar lá na conjunção. PI, PPI. Então, é algo que a gente vai usar durante o curso. É uma forma de você dinamizar. Porque você vai estar na voz passiva, o capítulo é da voz passiva. O tempo verbal está lá trabalhando, mas é um assunto subliminar, é um assunto secundário. A voz passiva é o mais importante, mas vai estar lá. PI, PPI é um dos problemas. Tá bem? Então, esse instrumento de trabalho precisa ser dinamizado na memória. PII, pretérito imperfeito do indicativo. P mais que P do indicativo. Olha que bonito. Siglas, porque os nomes já estão na tua memória. Tá legal? Quinto tempo. Qual que é o quinto tempo? Esse é o único que você não pode parar para pensar. Qual que é o quinto tempo? Futuro. Futuro do presente. Futuro do presente do indicativo. Então, quando você disser amarei, o que você expressa? O que você expressa? E é tão óbvio que esse nós não vamos estudar. Tá bem? Expressa, então, uma ação a ser feita, uma ação futura. Não dá nem para explicar de tão óbvio que é. Né? Então, o futuro do presente, você está aqui bonitão no presente, prometendo que vai, né, fazer algo no futuro. É óbvio. O problema não é o futuro do presente. O problema é o irmão do futuro. Vem aqui para mim. Ó. Número 6. O número 6, esse sim. Futuro do pretérito do indicativo. O que expressa esse futuro do pretérito do indicativo? A forma amaria. O que expressa? E aí sim. Então você fala, professor, o mais que perfeito você falou para estudar. Falei. Estude, vale a pena. Mantenha o bichinho vivo na tua memória. E esse outro? Esse outro está em segundo lugar em volume de questões. O futuro do pretérito. Quando eu estudava lá no começo de tudo, quando eu comecei a falar, vou estudar esse negócio, vou encarar, 24 anos de idade, falei, agora vai. Ok? Esse é um nome que nunca descia. Isso aí eu falava assim, é indigesto. Como que uma coisa pode ser futuro do pretérito, pô? Né? Como que pode ter esse nome, futuro do pretérito? É um nome estranho, futuro do passado. Não é? Quando as gramáticas mais antigas pegam esse tempo, as gramáticas mais antigas chamavam de condicional. Lá no francês continua valendo como condicional. O futuro do pretérito no francês é chamado de condicional. Por quê, gente? Porque se algo tivesse acontecido lá no passado, você faria uma ação posterior. Você faria uma ação
lá no passado, depois. Então é um futuro lá no pretérito. Ah, se eu ganhasse na loteria, eu daria... Deixa eu explicar direito antes que algum aluno maliciosamente fale, vai sair dando. Não. Se eu ganhasse na loteria, eu daria uma parcela, né, para todos que precisam. Eu daria. Então é uma ação que ocorreria depois. Por isso que é o futuro. Né? Naquele dia, se eu tivesse feito o gol, nosso time ganharia. Nosso time é o passado que está sendo contado. Mas lá no passado é uma ação que ocorreria depois. E o que é mais lamentável, expressa possibilidade, expressa dúvida, expressa algo que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, entre tudo que há no indicativo, é o único, coitado, que não traz a convicção, não traz a certeza. Vamos marcar isso daí, ó. O amaria, então, expressa para nós uma possibilidade, uma dúvida. É por isso que, antigamente, ele era chamado de condicional. Porque ele está amarrado a uma condição. Se eu ganhasse na loteria, eu daria todo o dinheiro para vocês. Né? Então, ele traz essa coisa de ação que eu faria depois, lá no passado. Por isso que ele se chama futuro. É uma ação que eu faria depois, mas só que é algo que está lá no passado, como possibilidade, como dúvida do que poderia ou não acontecer. Né? Se o fulano ganhasse, não teríamos isso daí. Então você fala do que aconteceria depois, lá no pretérito. Por isso que o nome é perfeito. É o futuro do passado. O que aconteceria depois, nessa narrativa que você traz lá do passado. É o futuro do pretérito do indicativo. Em presença na prova, esse é o segundo lugar. O primeiro, mais que perfeito. Em segundo, o pretérito, futuro do pretérito do indicativo. É aquilo que em volume de questão vem em número 2. Né? O pretérito mais que perfeito e depois o futuro do pretérito. Qual o sentido da forma estudaria? Qual que é o sentido? Estudaria? De possibilidade, de dúvida. Qual que é o sentido do amara? De ação que ocorre antes da outra. Então, há um volume de questões que pergunta o sentido dos tempos. Tá bem? Vamos voltar lá na base para ver o que nós fizemos. Olhem lá. Ó. Então, discretamente, você começou a andar. Está classificando os tempos e está falando qual que é o sentido dos tempos. Não é um estudo ostensivo, é um estudo discreto. Nós estamos caminhando e você está montando esses elementos. Tá bem? Então fizemos uma boa caminhada, classificando os tempos e o sentido que esses tempos possuem. O que o presente indicativo designa, o que o pretérito perfeito. Professor, para que estudar isso? Isto é questão de concurso. Cada um desses itens refletem na questão do concurso. Tá legal? Nós vamos então aproveitar esse momento para você ter uma visão mais global da conjugação verbal. Vamos fazer então essa visão mais ampla. Ó. Acompanhe comigo. Ó. Dentro das características que há num verbo, você vai ter então pequenas peças que vão designar o tempo e o modo, o número e a pessoa. Tá bem? Então, essas pequenas peças se classificam como desinências. Na hora que você olha um verbo, ele traz essas marcas discretas, hein? Que indicam o tempo e o modo, o número e a pessoa. O tempo, presente, pretérito e o futuro. São os 3 tempos possíveis. Presente, pretérito e futuro. Legal. Isso não é o maior problema. O problema é a divisão que ocorre no pretérito. O problema é a divisão que ocorre no futuro. Essa divisão do pretérito do futuro é que eu tenho que ter um pouquinho de atenção. Os modos são indicativo, vamos colocar na vertical, ó. Indicativo,
subjuntivo e o imperativo. São os 3 modos verbais. Tá bem? Indicativo, subjuntivo e o imperativo. Não há dúvida que o indicativo é o mais importante, né? O indicativo é o mais importante. Se você tivesse que dizer o que o modo indicativo expressa para nós, a hora que você usa para a pessoa a forma eu estudo, eu estudei, eu estudarei, o que você expressa nesses modos que são, né, os modos do indicativo, que é a conjugação no modo indicativo. Eu estudo, eu estudei. Você expressa para quem ouve um ato de convicção. A ação que você traz nesse modo, eu estudo, eu estudei, eu estudarei, você traz o sentido, né, no modo, sentido de que vai praticar ação. Então, quando você olha para a pessoa e fala, não, fica tranquilo, eu te pagarei. Você transmite nessa ação uma convicção. Né? Então, notem que o indicativo, vamos marcar aqui, ó, genericamente, ele expressa certeza, expressa convicção. Então, o modo indicativo é aquele que expressa, né, um tom de certeza, um tom de convicção. Em seus vários tempos, o indicativo expressa certeza. Tá legal? O único que nós vimos que foge dessa certeza é o futuro do pretérito. Sacaram? O único que fugiu da convicção era o futuro do pretérito. É aquele que traz a hipótese, traz a possibilidade. Notem que o subjuntivo, como o nome já diz, é subjetivo, né? Traz ali uma dúvida, traz então a possibilidade. Por isso que a gente percebe que o futuro do pretérito, ele tem essas características próprias do subjuntivo, né? Então aqui nós temos a hipótese. Não temos a convicção que está no indicativo. São os modos, né, verbais. O subjuntivo é o hipotético, é o que traz a possibilidade. E o verbo no imperativo nos traz a ideia de ordem, a ideia de pedido. Quando você usa o verbo e ordena, estuda, rapaz, estuda. O estuda é o modo imperativo, indica uma ordem, indica um pedido, depende do contexto, tá bem? Quando você está mandando, é uma ordem. Mas quando você está, de repente, numa situação, né? De repente a pessoa está, vamos dizer assim, mal da vida, brigou com alguém, né? Está ali na coisa da súplica. De repente você suplica para a pessoa, né? Fique, por favor. Então depende do contexto. Às vezes é uma ordem, às vezes é até uma súplica que você usa no modo imperativo. Tá bem? Então, dentro da flexão do verbo, há essa possibilidade de estar em um tempo e modo. Isso é marcado numa desinência. Então, por exemplo, quando você conjuga a forma cantava, esse vá, essas duas letras, é a desinência de tempo e modo. Por causa do vá, você sabe que é o quê? Como se chama isso daí? Eu amava, eu cantava, eu estudava. O que é isso? O pretérito imperfeito do indicativo. Nessas duas miseráveis letrinhas, olha o que sai delas. Pretérito imperfeito do indicativo. Tá bem? Estão percebendo? São pequenas informações que os verbos contêm, discretas, mas muito produtivas, porque diferenciam de tempo a tempo. Eu olho para um tempo, olho para o outro, são diferentes, e é essa diferença que regula essas delicadezas que nós vimos. Amo, amei e amava. No vá, o pretérito imperfeito do indicativo. Tá bem? Indica o tempo, pretérito imperfeito, e o modo, indicativo. Vamos à lousa para observar o número e a pessoa. O número singular e plural. Beleza. Singular e plural. Só que para entender a ideia de singular e plural, nós temos que entender as pessoas do discurso. Como que a língua se articula para que a comunicação aconteça. Como que a língua funciona para que as pessoas se comuniquem, né? Notem que vocês, espero que tenham conhecimentos de outros idiomas,
do espanhol, do inglês, às vezes a pessoa conhece o francês, uma língua oriental, né? A gente anda aqui pela Liberdade, é sensacional ver as pessoas conversando em línguas orientais como chinês, taiwanês e assim por diante, né? Muitas pessoas, migrantes africanos, a gente escuta às vezes algumas línguas tribais aí na região, né, do centro de São Paulo. Então é bacana. A gente vê que São Paulo tem esse lado da pessoa aprender o português e conviver com uma outra língua. Então, cada língua que você aprender, a primeira coisa que você aprende é como os pronomes se articulam na interação comunicativa. Vamos à lousa para fazer isso daí. Ó. Quando você vai usar qualquer idioma, a primeira coisa é pensar nas pessoas do discurso. Nas pessoas do discurso. Todo idioma vai ter a primeira pessoa. A primeira pessoa é o falante. Ou, se for língua escrita, aquele que escreve. Toda língua vai ter a segunda pessoa, a pessoa com quem falamos. É o nosso ouvinte. Se é a língua escrita, é o leitor. Tá bem? Então, a primeira coisa... vou estudar uma língua. A primeira coisa que tem que estudar é exatamente isso. Como se dá essa interação. E a terceira pessoa... A terceira pessoa, que é o assunto. Uma pessoa conversa com a outra e há um assunto. Tá bem? Como essa formação se dá no português? Então, o eu será a primeira pessoa, o tu será a segunda pessoa. E é aí que ocorre o problema. Nós, no Brasil, trocamos o tu por uma forma de tratamento. Nós trocamos o tu pelo pronome de tratamento você. Né? Então, em boa parte do Brasil, nós usamos você. Tem alguém que nasceu, por exemplo, no litoral de São Paulo, alguém que viveu em Santos, ninguém aqui? Às vezes tem algum aluno de Santos, é bacana, né? Que o aluno testemunha. Fala, como que você fala lá no dia a dia? Então, quem nasceu em Santos, que é litoral aqui de São Paulo, Santos, São Vicente, ele vai usar o tu. Então, pertinho daqui de São Paulo, tem um grupo, uma região, que usa o tu, em pleno estado de São Paulo. Agora, você invade todo o restante do litoral, vai para o interior do estado de São Paulo, ninguém mais usa o tu. É um nicho que nós temos. E daí, conforme você vai andando no Brasil, você vai encontrando esses nichos que resistem ainda, e o tu está vivo. Né? No sul, no norte, nós encontramos em alguns lugares do Brasil o uso do tu, em grande volume. Então, nós passamos a ter a convivência nada pacífica do tu e do você. Então, vamos à luz. Ó. Como que essa pessoa aqui vai ser articulada? Esse é o problema. No português, você tem o tu e o você. E a gramática quer que você pegue um ou outro. E o que nós, brasileiros, fazemos? Nós misturamos de maneira intensa esses dois. Tem até uma música que usa eu te amo você. A hora que você diz eu te amo você, você já vê que a desgraça está alastrada. Né? O T é do tu junto com você. O amor está fazendo loucuras. Eu te amo você, já está usando os dois. E a gramática fala, ou você vai com um, ou você vai com o outro. Ou usa as formas do tu, ou usa as formas do você. E disso decorre as grandes confusões que nós temos, né, dentro da gramática. Essa mistura do tu e do você. Tá bem? Notem que nós temos aí uma vasta lição gramatical em que a gramática vai dizer cada um com o seu segmento. Ou você vai com o tu ou com você. Não podemos misturá-los. Tá bem? Vamos imaginar o plural. O eu, quando se junta a qualquer uma dessas pessoas, vira nós. O eu, quando se junta a qualquer uma dessas pessoas, vira o nós. O plural do tu é essa forma que não é mais praticada, nem no Brasil, nem em Portugal. No ano retrasado, eu tinha uma aluna que era de Portugal, então era bacana. Eu ia falando assim, e lá em Portugal, como que vocês fazem? Né? E eu pensei que o vós ainda existisse em Portugal. E ela falou, não, nem lá nós usamos mais. O vós nem em Portugal é mais usado. Né? Então é triste a gente estar diante de uma coisa extinta.
que muita criança ainda estuda na escola, né? O eu, tu, ele, nós, vós, eles ainda faz parte da aprendizagem de muita gente, não é? Então nós temos aqui o vós e o vocês. E na terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Muda-se o idioma, reaprenda como isso funciona, tá bem? Cada idioma vai ter as suas variações. Você fala assim, professor, no italiano também tem o lei, né, o pronome lei, que vai ter uma coisa muito parecida com você. Quem conhece o espanhol também tem a forma os T, né, que está ali, eu não tenho muito conhecimento, mas que cria mais ou menos os problemas que você cria no português, né? Então, é o português. Não, há outros idiomas que também têm peças, né? Quando eu estudava francês, por exemplo, eu achava bacana, porque o tu, você só usava em contexto de grande intimidade. Então, você está com uma pessoa que você tem intimidade, você usa o pronome tu. Agora, em momentos de formalidade e respeito, você tinha que usar o vós, o vous francês. Não sei se isso hoje mudou, se alterou, mas quando eu estudava francês era assim. O tu, informalidade, intimidade. O vós, respeito, educação. Eu lembro que eu tinha um professor que era da França, ele falou, eu abandonei um serviço porque o meu patrão me chamou de tu. Na hora que eles estavam discutindo, o patrão chamou ele de tu, usou tu, ele virou as costas, pegou as coisas e foi embora. Tamanha a formalidade dessas coisas em algumas situações, né? Então a gente percebe que depende do idioma, você vai ter essas interações de acordo com os pronomes, né? Então é a primeira coisa que aprendemos. Por isso percebam que essas são as pessoas do discurso. Só para nós concluirmos, gente, como que nós usamos no dia a dia isso daí? O que está na lousa é a visão teórica disso. No dia a dia nós fazemos isso, ó. Eu, você, e o plural vocês, ele, e o plural e o feminino, ele, ela, eles, elas, e a gente. No português de hoje, é assim que funciona. E daí você diz, eu vou, você vai, ele vai, a gente vai, vocês vão, eles vão. Fala, professor, português é difícil. Calma lá. Que português que é difícil? Esse português do quadrinho não é nada difícil, né? É mais fácil que o inglês. Olha lá, eu vou, você vai, ele vai, a gente vai, vocês vão, eles vão, né? Então não posso deixar de perceber que o português que nós usamos no dia a dia, ele tem essa simplificação maravilhosa. Agora, quando você vai estudar, o que você aprende? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Você conjuga de cabo a rabo. Eu canto, cantas, ele canta, cantamos, cantais e cantam. Sobe e desce todas essas pessoas. Então, chegue à conclusão que no plano teórico você vai ter que fazer exatamente isso. Montar um plano de estudos em que haja esse conjunto de habilidades. Tá bem? Então, só para nós concluirmos, vamos voltar na página anterior, para que vocês percebam, então, que as pessoas são exatamente essas. A primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. O eu, né, o nós, o tu e o vós, ele, ela, eles, elas. É por isso que nós conjugamos os verbos da língua portuguesa em cima dessas três pessoas, que são as pessoas do discurso. Quem fala, quem ouve e o assunto. Tá bem? Por isso que a conjugação verbal flui nessas três pessoas. Ok? No nosso próximo encontro, então, nós vamos retomar aquela listinha e seguir estudando lá a classificação, o sentido, conjugação irregular. Então, assim que nós nos reencontrarmos, vamos falar da conjugação irregular. E daí aparece ainda o particípio e o imperativo dentro da nossa caminhada de estudo. Então, nesse momento que nós vimos a classificação parcial e o sentido de 6 tempos. 6 tempos do indicativo, os que têm mais constância nas provas. Tá bom? Obrigado pela companhia. Amanhã voltamos, então, para falar ainda da morfologia verbal. Tá bom? Boa noite e até lá.